Olá! Hoje o tema que vamos estudar é o gênero Leishmania. Estudaremos primeiro o agente etiológico, pois ele é causador de duas doenças diferentes, mas que possuem as mesmas características para ambas. Exemplo, o ciclo é o mesmo, a forma de transmissão, a morfologia. Então, para não repetir durante a apresentação das doenças, vamos fazer uma aula separada, onde ficará mais fácil de compreender o que é comum às duas doenças. Então, falaremos do gênero Leishmania. Esse gênero, como eu disse, ele é causador de duas doenças completamente diferentes. Uma é a leishmaniose tegumentar americana. Como o nome diz, ela ataca o tegumento, a pele, e ela causa essas lesões na pele. A outra doença é a leishmaniose visceral, que também, como o nome diz, acomete as vísceras. Tem que se ter em mente que são duas doenças completamente diferentes. Elas são diferentes não só na apresentação, pois a tegumentar americana são lesões de pele e a visceral ocorre nas vísceras, como fígado, baço, mas não só por causa disso. A quantidade de óbitos na na leishmaniose visceral é muito mais alto do que na leishmaniose tegumentar americana. No entanto, o diagnóstico na leishmania tegumentar americana, ele pode ser mais fácil do que o diagnóstico na leishmaniose visceral, porque a característica da lesão auxilia pelo menos no diagnóstico clínico e posteriormente a confirmação pelo exame parasitológico, pelos exames laboratoriais. Bom, então são duas doenças diferentes, mas elas são causadas pelo mesmo gênero do parasito, que é a leishmania. E também elas são transmitidas pelo gênero, o mesmo gênero de inseto, que é o Lutsomia. A leishmania ela é da ordem Kinetoplastida e da família Trypanosomatidae. Embora eu não goste muito de enfatizar essa classificação, é interessante observarmos que nesse caso o gênero Leishmania ele é da mesma família que o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. A ordem Kinetoplastida recebe esse nome porque são organismos que possuem uma organela chamada kinetoplasto. Então, agora eu vou mostrar quais são as formas evolutivas da Leishmania. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar quais são as estruturas que vão ser avaliadas para identificar essas formas evolutivas. Então, primeiramente, a gente tem o flagelo, depois o kinetoplasto, o núcleo. A forma que é infectante para o homem é a forma promastigota. Essa forma promastigota, ela possui um flagelo na região anterior. Parece estranho a gente observar um flagelo e ser chamado na região anterior. Desculpa se eu falei posterior. Porque geralmente a gente liga um rabinho à parte posterior de um organismo. Mas aqui na Leishmania ela é anterior e recebe esse nome pró porque ela é antes do kinetoplasto. Depois nós temos a forma mastigota. Essa forma mastigota ela é muito importante
para o diagnóstico. Por quê? O homem ele será infectado pela forma promastigota e depois a penetração da célula ela vai se transformar em amastigota. Isso é muito importante, porque a partir daí, a partir do momento que a forma amastigota é formada no organismo do hospedeiro, ela não volta para a forma promastigota e ela não evolui para nenhuma outra forma. Isso significa que qualquer material que eu venha a coletar, seja de uma lesão, seja de algum órgão, a forma evolutiva que eu vou achar é a mastigota. Por isso, nós vamos observar detalhadamente a sua forma. E, por fim, nós temos a forma paramastigota, que ela está presente somente no inseto. Recapitulando, no homem eu encontro essas duas formas, sendo que a promastigota, aqui representada, ela só é encontrada nas primeiras horas, até ela se transformar em amastigota dentro da célula. O mecanismo de transmissão que a gente conhece é por meio da picada da fêmea do Lutsomia. Como eu disse, são várias as espécies de Lutsomia, assim como várias espécies de Leishmania. No caso, o inseto, ao praticar a hermatofagia, ele também inocula no hospedeiro formas promastigotas metacíclicas, isso juntamente com a saliva. Essas formas promastigotas metacíclicas foram produzidas pelo inseto. Houve uma evolução dentro do inseto, onde a forma amastigota, que foi adquirida por meio do sangue, misturada no sangue, ela vai sofrer uma modificação até formar essa forma promastigota metacíclica. E é bem fácil a gente pensar. Ela vai entrar a forma promastigota metacíclica e depois ela vai se transformar em amastigota e não vai mais se transformar em outra forma evolutiva. Considerando que é a fêmea do inseto que transmite a doença por meio da hematofagia, para que não haja transmissão, eu posso eliminar o inseto. Só que para eliminar o inseto, é preciso conhecer os seus hábitos. Neste momento, não vamos estudar os hábitos do Lutsomia. Isso será conversado em um outro momento para que essa aula não fique muito grande. Bem, nos livros didáticos aparece uma informação a respeito do mecanismo de transmissão, é que ela possui alguns outros mecanismos de transmissão, como o uso de drogas injetáveis, transmissão congênita, acidentes de laboratório, transfusão sanguínea. Mas como ressaltado aqui no slide, eles não têm importância epidemiológica. O que é não ter importância epidemiológica? Já foi registrado alguns casos, mas eles não têm a importância que tem o inseto. Então, a forma da gente prevenir a transmissão da leishmania para o hospedeiro é interromper o ciclo do vetor. Quanto à morfologia, eu tinha citado anteriormente que a gente ia estudar melhor a forma mastigota. Porque essa forma mastigota é a forma que vai ser visualizada quando for realizado um exame parasitológico, onde haverá, como o nome diz, a observação do parasito. Essa observação
para ser realizada com sucesso, ela precisa que a técnica seja bem feita, que o microscopista tenha experiência e também vai depender da quantidade de formas existentes no material. Quando a carga de parasitos ela é baixa, fica mais difícil a identificação e, consequentemente, o sucesso do exame. Então vamos lá. A forma amastigota. A forma amastigota, ela parece nesse slide que a forma amastigota é essa parte toda roxinha, né? Só que isso não é verdade. A forma pró-mastigota, desculpa, a forma mastigota não é essa parte aqui. Na verdade, aqui é uma célula que foi invadida. Este daqui é o núcleo dessa célula que foi invadida. E a forma amastigota é cada uma dessa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O aumento dessa lâmina está em 100 vezes, ou seja, 1000 vezes multiplicando pela ocular. E aí, então, isso leva a crer que não é tão fácil fazer o diagnóstico de uma lâmina com leishmania. Além disso, a gente encontra aqui fora do contorno celular, a gente encontra aqui algumas formas que estão fora desse delineamento. Essa é a forma característica, ou seja, ela apresenta um núcleo maior do que o quinetoplasto. Ambos aqui estão corados de roxo. Agora, vamos estudar essa mesma lâmina para que a gente possa fixar esse conhecimento que é muito importante. Então, aqui eu tenho uma parte da fotografia que foi retirada de uma técnica de imprint de baço de animal contaminado para que fosse estudado. O que temos aqui? Como eu citei no slide anterior, a célula do hospedeiro é essa daqui. E a mastigota, na verdade, são essas bolinhas aqui. E aí, eu tenho muitas amastigotas dentro de uma mesma célula. Continuando a multiplicação das formas amastigotas, ela vai romper essa célula. Quando se faz o exame, também pode ter ruptura da célula pela técnica de imprint, que você comprime o pedaço de tecido que você quer avaliar em uma lâmina e faz coloração. Então, a ruptura pode ser mecânica, mas no hospedeiro ela ocorre de forma natural e é como as amastigotas são liberadas e vão invadir novas células. Eu evidenciei aqui com a letra N o núcleo, mas esse núcleo aqui é da célula hospedeira. Aqui eu ampliei essa região e aqui está. O que eu encontro aqui são algumas formas amastigotas, mais ou menos umas 5 formas. E agora eu vou ampliar essa forma aqui, que é a mastigota. Quando eu faço ampliação, eu perco um pouco a qualidade, mas eu observo que aqui tem o núcleo e aqui o quinetoplasto. E você deve estar pensando, poxa, é difícil visualizar uma estrutura tão pequena, já num aumento tão grande, não dá para aumentar
amplificação e a gente tem que visualizar as estruturas, ou seja, quando eu pego, por exemplo, essa forma aqui, ela não é característica, ela não possui núcleo e kinetoplasto. Em outras formas evolutivas aqui dentro, como por exemplo essas duas aqui, ó, essa e essa, eu consigo verificar sim a presença do núcleo e do kinetoplasto. Então, a lâmina é necessário que ela esteja com uma quantidade suficiente de formas para que seja feito o diagnóstico. Aqui, então, eu esquematizei o que a gente pode ver, o núcleo e o kinetoplasto. Agora, eu vou mostrar algumas lâminas que foram realizadas pesquisas das formas amastigotas. As lâminas, essas fotografias são de materiais diferentes. Então, a gente pode observar que as duas que estão aqui, elas são provenientes de uma mesma lâmina, só que num campo diferente. Aqui eu vejo um delineamento com as formas amastigotas dentro, mas eu não vejo o núcleo da célula hospedeira. Já aqui eu consigo evidenciar o delineamento da célula e núcleos de células hospedeiras. Também parece haver formas amastigotas fora desse espaço delimitado. Aqui já é uma foto com uma amplificação menor, mas mostrando também a presença das formas amastigotas. Ou seja, nem sempre você vai encontrar uma lâmina que tenha toda essa facilidade de identificação. Como eu disse, essas duas lâminas são provenientes daquele material que eu citei, que foi feito por meio de um imprint de um animal infectado. Então, ou seja, conhecidamente ele era infectado e por ser de laboratório, ele também possuía uma carga parasitária muito alta. E a forma promastigota? Essa forma promastigota, ela não vai ser evidenciada em nenhuma técnica de diagnóstico laboratorial. Por quê? Porque, como eu citei, essa forma promastigota, ela está presente ou no inseto ou nas primeiras horas quando ela penetra a célula e posteriormente irá fazer a transformação para a forma amastigota. Então, não é possível, numa técnica laboratorial, encontrarmos essa forma. No entanto, a gente pode observar essas formas no intestino do inseto. Esse inseto ele vai se contaminar com a forma mastigota que estava presente no sangue do mamífero. Ele vai se transformar na promastigota metacíclica, que veremos aqui um vídeo, e paramastigota, que são as formas evolutivas que fazem parte do ciclo no inseto. No final do ciclo, ela produz uma forma mastigota metacíclica, que é a forma infectante, quando eu citei como que o hospedeiro vertebrado será infectado. Então, vamos visualizar o movimento dessas formas evolutivas de um material proveniente do intestino de um lutsomia infectado. Esse movimento devido ao flagelo. Agora, vamos ver os hospedeiros. Os hospedeiros, como eu disse, e eu já citei algumas vezes,
nós temos os mamíferos. Então, os hospedeiros vertebrados, os mamíferos. A diferença é que depende de onde esses animais estão. Por exemplo, numa área silvestre, eu vou ter principalmente reservatórios da leishmania, como roedores, marsupiais e canídeos. Já na cidade ou mesmo no domicílio de uma área rural, o animal principal é o cão. E, obviamente, nós estamos estudando na disciplina Parasitologia Humana a relação que tem com o homem. Então, esses animais podem albergar o protozoário e ser fonte de contaminação para outros animais e também para o homem. Sobre o hospedeiro invertebrado, o vetor, a gente já mostrou a fêmea da espécie Lutisomia. Os nomes populares é flebótomo, mosquito palha, birigui. Quando presente em uma comunidade, os moradores sabem reconhecer. Isso acontece quando eu tenho uma área endêmica e essa área endêmica, os moradores conhecem bem a doença e a forma de transmissão, consequentemente, o inseto. Quando você visita uma área endêmica, é possível solicitar ao morador para que mostre onde tenha o mosquito palha, por exemplo. E muitas das vezes ele é bem conhecido e ele vai demonstrar a presença desse inseto. Aqui vamos ver um vídeo mostrando o ciclo de vida da leishmaniose no homem. Esse vídeo está disponível no YouTube e a sua descrição pode ser encontrada no final da apresentação. O ciclo de vida da leishmania no homem. A infecção de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do flebotomínio, conhecida popularmente como mosquito palha, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Observe que durante a ingestão de sangue, o inseto infectado inocula a forma promastigota metacíclica, que penetra na pele do hospedeiro. Repare que o parasito pode invadir uma gama de células como células dendríticas, fibroblastos, podendo invadir primeiramente neutrófilos e principalmente macrófagos. Neste exemplo, observamos a forma promastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose. Veja a formação de pseudópodes e o parasito sendo internalizado em um vacúolo chamado vacúolo parasitóforo. Repare que no interior do vacúolo, o parasito se diferencia para a forma amastigota. Posteriormente, ocorre a fusão de lisossomos, descarregando seu conteúdo e contribuindo para a formação do vacúolo parasitóforo. Porém, note que o parasito não é alterado pelas enzimas lisossomais. Observe que no interior do vacúolo, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Note que muitos amastigotas ficam aderidos à membrana do vacúolo, preferencialmente pela sua região posterior. Repare na quantidade de formas amastigotas que estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar grande parte do citoplasma. Veja que em seguida, a membrana do macrófago se rompe, liberando os amastigotas no tecido. Estas formas amastigotas podem atingir a corrente circulatória, onde podem ficar livres no sangue ou permanecem no interior de monócitos. Desse modo, poderão ser sugados por uma nova fêmea do flebotomínio durante o repasto sanguíneo ou invadir novos macrófagos. Repare agora que neste exemplo, observamos a forma amastigota aderindo à membrana de um novo macrófago. Note que o parasito também é internalizado via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes, e o parasito é internalizado em um vacúolo.
Após o processo de internalização, repare que lisossomos se fundem ao vacúolo, participando da formação do vacúolo parasitóforo. O conteúdo lisossomal é liberado no interior do vacúolo, porém o parasito não é alterado pelas enzimas lisossomais. No interior do vacúolo, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões celulares. Observe que o vacúolo parasitóforo passa a ocupar grande parte do citoplasma. Veja que, em seguida, a membrana do macrófago se rompe, liberando os amastigotas no tecido, que poderão ser sugados por uma nova fêmea do flebotomínio durante o repasto sanguíneo ou invadir novos macrófagos. Agora, nesse novo vídeo, nós veremos o ciclo de vida da leishmania no inseto. O ciclo de vida da leishmania no inseto. A infecção do inseto flebotomínio ocorre quando a fêmea pica um mamífero infectado e ingere células sanguíneas e outras células, especialmente monócitos e macrófagos contendo formas amastigotas. Veja que os amastigotas são conduzidos à região anterior do trato digestório. Neste novo ambiente, os amastigotas se aproximam formando aglomerados, chamados de ninhos ou ilhas de amastigotas, que ficam protegidos no interior da matriz peritrófica. Neste ambiente, dá-se início ao processo de transformação das formas amastigotas em promastigotas procíclicos. Repare que os parasitos e o sangue ingerido ficam retidos no interior da matriz peritrófica. Observe que a matriz peritrófica começa a se romper na região anterior e as formas promastigotas migram para o epitélio do trato digestório. Veja que quando alcançam o epitélio, os promastigotas começam a se multiplicar sucessivamente por divisão binária e aderem ao epitélio pela região do flagelo. Repare que alguns parasitos são eliminados junto com o conteúdo estomacal. Após a divisão, os parasitos migram para a região anterior do intestino, até a válvula estomodeal, onde se concentram e sofrem um processo de diferenciação denominado metaciclogênese. Veja que durante a metaciclogênese, os promastigotas apresentam redução de tamanho do corpo celular e aumento do flagelo, tornando-se extremamente móveis. Tornam-se assim altamente infectivos, passando a ser denominados de promastigotas metacíclicos. Observe o aglomerado de promastigotas metacíclicos próximos à válvula estomodeal. Ao danificar a válvula estomodeal, as formas metacíclicas migram para a probóscide e são regurgitados, sendo transmitidas a um novo hospedeiro vertebrado através da picada, recomeçando o ciclo. Assim, a gente finaliza o nosso estudo do gênero Leishmania. Se quiserem conferir, aí está os links para ver os dois vídeos do ciclo de vida da Leishmania, tanto no inseto quanto no homem. É isso, e até o próximo vídeo.